Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil aqui do curso preparatório, e a gente vai falar hoje sobre os efeitos da posse. Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui do curso preparatório, e a gente vai continuar falando sobre a posse. Bem, a gente entra agora no terceiro aspecto e último que a gente vai tratar sobre esse assunto, e para muitos o mais interessante, né? Então, primeiro a gente viu o que era o instituto, o que era a posse, né? A gente viu que a posse é um fato, na verdade um fato-ato que tem diversas consequências para o mundo jurídico. A gente viu que a posse não necessariamente se confunde com a propriedade, muitas vezes, né, realmente não. A gente classificou a posse sobre diversos aspectos, de acordo com a doutrina mais relevante, e a gente também falou sobre os efeitos jurídicos da posse. Então, este fato perpetuado no tempo, quais são as consequências dele, né? Então, uso capião, quem tem direito à benfeitoria, quem fica com os frutos, a responsabilidade civil, e aí a gente fez uma mescla com as classificações, porque a gente viu que a boa-fé e a má-fé importam muito nesse sentido, né? Agora a gente vai falar sobre as defesas da posse. E uma coisa que já desde já tem que estar bastante claro, tem que estar abstraído, não pode fazer essa confusão. A gente já falou disso, mas agora que fique bastante evidente e que, portanto, trago aqui a destaque. Posse e propriedade são coisas distintas, ok? Então, a defesa da posse, ela pode ocorrer ainda que você não seja o proprietário, em algumas situações em face do próprio proprietário, ok? Então, vejam lá. A posse, ela é um instituto de tamanha importância que existem defesas jurídicas pela própria posse, cujo único fundamento é a posse. Olha, eu tenho a posse. Ah, mas você é invasor, você é isso, você é aquilo. Você foi invasor, por exemplo, né? Você não tem a propriedade, não tem a escritura, não está registrado lá no cartório uma escritura pública no seu nome, então você não é o proprietário. Você não tem os 4 poderes da propriedade, não tem título, não tem os 4 poderes. Então, como é que você vai querer alguma tutela do Estado em relação a esse seu Estado? Como é que você vai poder demandar alguma tutela? Você pode, justamente por conta desta característica que torna a posse um instituto tão relevante. Então veja, quando você fala da defesa da posse, ela pode se dar de 2 maneiras basicamente. A primeira é uma extrajudicial. Ora, a gente passa lá na teoria geral do direito e em todas as matérias estudando que não há tutela com as próprias mãos. O Estado veda a autotutela, não pode fazer justiça com as próprias mãos, né, no termo mais coloquial. Você não pode usar pelas suas próprias forças e exigir que determinado direito ao qual você faz jus subjetivamente seja implementado na força, né? A gente passa a teoria geral do direito estudando isso, por quê? Porque via de regra é isso. Olha, você teve um direito lesionado ou você tem uma ameaça de lesão, você vai se socorrer do Poder Judiciário e vai ser o Estado juiz que na forma de provimento e na forma de tutela é que vai sanar aquele problema. Mas no caso da posse, do estudo da posse, quando a gente fala em defesa da posse, é possível que haja uma defesa extrajudicial. Quer dizer que se alguém tenta tirar a sua posse ilegitimamente, forçosamente, vamos imaginar com o uso de violência, é possível ilícito. Olha só, a gente não está falando em coisas, né, em dicas ilícitas, a gente está falando em coisas que o sistema autoriza. É possível e é lícito que você se defenda e, inclusive, também por meios violentos para garantir a sua posse. Você não é obrigado a perder a sua posse para aí sim se socorrer do Estado juiz. Você pode fazer isso. E olha só, aqui a gente se encontra, né, com um instituto que é do direito penal, que é o direito à legítima defesa. Aqui no direito civil a gente fala em legítima defesa da posse.
a posse, a defesa extrajurídica, por meio das próprias forças. Então, por meio da autotutela, é um dos exemplos de autotutela admitido no nosso ordenamento. A pessoa que tem, vamos imaginar, a posse ou a propriedade, ou a posse e a propriedade, e ela se vê numa situação em que ela é esbulhada, a gente vai ver esses termos daqui a pouco, ou seja, ela perdeu a posse porque alguém agiu com violência, por exemplo, para retirá-la à força, ela pode reagir violentamente também e garantir que terá essa posse, ok? Olha a relevância disso. E aí, veja, a gente tem que observar nessa situação os mesmos institutos da legítima defesa. Então, tem que ter atualidade ou iminência, ok? O que é atualidade? Está acontecendo. Tem alguém invadindo a minha casa com arma e falando que vai tomar a posse de mim. Isso está acontecendo, é um perigo atual. O que é o iminente? É o que está na iminência de acontecer. Você não precisa esperar a pessoa entrar na sua casa armada para você saber que essa pessoa está querendo roubar a sua posse. Se ela ali da rua anuncia que vai entrar e vai pegar a sua casa à força, isso já se caracteriza num perigo iminente e que, portanto, te autoriza a agir nesse instituto da legítima defesa da posse. Mas tem que ter uma agressão prévia, assim como a legítima defesa. A defesa da posse extrajurídica, ela é uma reação a uma injustiça que você vai sofrer e que você não precisa esperar sofrer para agir, como a gente já viu. Basta a iminência, ou se já está acontecendo na atualidade. Mas ela é uma reação. Então, se é uma reação, ela pressupõe uma agressão prévia. Mais do que isso, essa reação, veja, reação, ela tem que ser proporcional ao injusto que você está sofrendo e visando tão somente afastar o perigo. Então, veja, eu estava sendo agredido, a pessoa estava entrando na minha casa e eu a retirei à força da minha casa, ou seja, eu assegurei, eu garanti a minha posse, e aí eu chamei a polícia e aí o Estado vai passar a tomar, e aí já entra no âmbito do mundo jurídico. Mas, se a pessoa estava vindo invadir a minha casa, desarmada, e aí eu tirei ela da minha casa, espanquei, bati, mandei esfaquear, e aí sim eu chamei a polícia, eu agi com desproporção. E aí eu vou poder ser responsabilizado penalmente e civilmente pela minha atitude. Eu vou ter que, inclusive, no âmbito do direito patrimonial, restituir aquela pessoa, indenizar aquela pessoa do injusto que eu cometi. Ah, mas teve perigo, teve uma agressão iminente ou atual, estava ali acontecendo, e eu só fui reagir, mas tem que ser observado essa proporcionalidade na reação. Se ela for extremamente exacerbada, é o que a gente chama de excesso culposo, e isso é punível pelo ordenamento, ok? Isso não é legítimo. Mas, via de regra, a forma mais interessante de defesa da posse, ela ocorre na via jurídica, que é o que a gente chama de tutela possessória. E aqui é uma matéria muito mista, e por vezes a gente vai tangenciar o direito material, que é aqui o direito civil, mas a gente vai tangenciar o direito processual civil muitas vezes, porque efetivamente é um assunto meio híbrido, que versa tanto sobre uma coisa quanto outra. Basicamente, vai ser cabível uma ação possessória, e veja, ação possessória se fundamenta na proteção da posse, mesmo que desvinculado do direito à propriedade, ok? É bastante relevante ter isso em mente, é bem relevante ter isso em mente, ok? Bem, quais são as espécies, o que vai ensejar ali a possibilidade de você demandar judicialmente em face de alguém para assegurar o seu direito da posse? É justamente a constrição ao exercício do poder inerente à propriedade. Então veja, a gente viu lá, uso, gozo, disposição e reivindicação. Se você tem a posse, algum desses poderes da propriedade você tem, certo? E se alguém viola algum desses direitos da propriedade, algum desses poderes inerentes à propriedade, aí você pode se valer de alguma medida judicial. Ah, mas qual vai ser a medida judicial?
vai depender do tipo de transgressão, do tipo de violação que você sofreu. Então, podem ser de 3 basicamente as naturezas. Primeiro é o esbulho. O esbulho é a força, é a coisa mais relevante, é a mais agressiva. O esbulho vai acontecer quando ocorrer efetivamente a perda da posse. Então, alguém te tirou do seu bem imóvel e, portanto, passou a exercer a propriedade. Você sofreu um esbulho do seu direito da posse. Um esbulho que vai ser caracterizado por uma transgressão a um dos poderes inerentes à propriedade que você tinha quando estava lá na posse, mesmo que proprietário não fosse. Mas, a segunda característica, turbação. A turbação, ela é um meio termo, ou seja, ela é uma perturbação ou um embaraço no uso daquela coisa. Então, você não vai ser esbulhado, retirado daquele bem imóvel, daquela propriedade, por exemplo. Mas estão acontecendo coisas que estão te esbulhando do direito que você tem de fazer uma livre fruição inerente ao seu direito de posse. Ok? Então, toda perturbação ou embaraço, ela vai se caracterizar como uma turbação. Tem que saber esses nomes, tá? E o terceiro é uma mera ameaça. Uma mera ameaça tanto de esbulho quanto de turbação. Então, para cada uma dessas situações, a legislação vai trazer um remédio diferente, ok? Primeiro, se você foi esbulhado de sua posse, você sofreu aquilo que é o mais agressivo, alguém lhe retirou a posse. A ação que você vai poder intentar é a famosa ação que sempre está nos noticiários de reintegração da posse. Você vai lá para o Estado Juiz e vai pedir uma tutela que consiste na sua reintegração, da sua posse. Você vai lá e falar, juiz, é o seguinte, eu tinha posse, melhor dizendo, mas eu fui esbulhado em minha posse. Alguém me retirou essa posse. Então, eu tenho direito a ser reintegrado nela, por meio dessa ação que a gente acabou de dizer. Se você sofreu uma turbação, qual que vai ser a ação? A ação de manutenção da posse. Então, você vai dizer, Estado Juiz, é o seguinte, eu sou locatário e o locador está turbando o meu direito de posse. Ele vem perturbando ou ele vem causando embaraços no uso da coisa, no uso do meu bem imóvel, no uso daquilo que está alocado para mim. Então eu vou entrar com uma ação de manutenção da posse. E quando for uma mera ameaça, aí o nome da ação vai ser interdito proibitório. Bem, o que vai importar nessas ações judiciais? Se essa posse ou propriedade, se essa turbação, se este esbulho ocorreu a um determinado período ou não. Por que isso vai ser relevante? Porque existem ações possessórias com força nova e com força velha. O que isso vai querer dizer? A depender dessa classificação ou outra, as atribuições procedimentais e processuais serão diferenciadas. O tratamento do Estado juiz para uma situação com força nova, para uma ação com força nova ou uma ação com força velha, serão diferenciadas. Como é que eu sei se a minha ação vai ter força nova ou vai ter força velha? Isso vai contar do prazo com que ocorreu o seu esbulho ou a sua turbação. Se foi a menos de ano e dia, esse é o termo que se usa de forma corrente, a menos de ano e dia, força nova. A mais de ano e dia, força velha. Então faz mais de ano e dia que aconteceu um esbulho ou uma turbação, então você vai ter uma ação possessória. É possível se intentar uma ação possessória? É possível. Mas ela vai ter força velha, não vai ter a força nova. Quais são as consequências? Se você está em força nova, você vai ter um procedimento especial muito mais célere e que tem um trunfo embaixo da manga que é muito importante, que é a concessão de liminar, desde que preenchidos os requisitos, que aí quem vai trazer é o Código de Processo Civil, mas desde que preenchidos os requisitos você vai ter direito a essa liminar. E você não vai precisar justificar a sua ação com força nova
em nada além da posse. Então o que você vai dizer aqui? Olha, eu tinha posse, eu perdi, fui esbulhado, ou estou sendo perturbado, está tendo embaraços ao uso dessa coisa, ao meu direito da posse, então por conta disso eu quero uma medida, eu quero providências do Estado juiz. Quanto tempo faz? Menos de ano e dia. A contar do quê? Do esbulho ou da turbação. Ah, então tudo bem. Você tem direito a esse procedimento especial e a coisa mais legal desse procedimento especial é a concessão da liminar e que seja baseada tão somente na prova da posse perdida. Eu tinha posse, eu perdi. Olha, então você vai ser submetido a esse procedimento especial. No procedimento normal, aí já é diferente. O rol de alegações já é maior, essa concessão de liminar já não é mais uma coisa tão pacífica, porque diz parte da doutrina e da jurisprudência, e até majoritária nesse sentido, de que é possível a concessão de uma tutela antecipada, mas aí nos termos dos procedimentos normais, dos procedimentos, para usar um termo um pouco mais técnico, ordinários previstos lá na matéria processual, ok? Então veja que faz diferença se você entra com uma ação com força nova e se você entra com uma ação com força velha. Essa liminar, seja nova ou velha, seja tutela antecipada, etc., ela não é possível em face do poder público sem uma audiência prévia. Então é uma forma que o ordenamento encontrou de preservar o poder público, de preservar o patrimônio público. Uma observação importante sobre a posse, e que deveria estar ali nas observações gerais, mas que cumpre ser dita a partir de agora. Uma das hipóteses de posse precária, por exemplo, posse de mera detenção, que nunca vai virar uma posse passível de usucapir, por exemplo, versa justamente sobre bens públicos. O Estado pode não estar nem aí para um determinado bem, vamos supor que sejam bens dominicais, aqueles que ele tem algum poder maior de gerência e que ele pode dispor sobre aquilo de alguma forma muito mais abrangente do que os bens públicos, conforme a gente já estudou sobre isso. Vamos imaginar nessa hipótese. O Estado não está nem aí. Teve invasão, teve gerações de famílias ali, certo? O que você vai poder dizer? Teve um usucapião porque preencheu os requisitos, o decurso do tempo, e o proprietário não foi atrás, teve a posse mansa, pacífica, etc. Mas contra o poder público há uma vedação legal e, portanto, não aplicável, ok? Ademais, sobre esses remédios possessórios, existe a possibilidade de fungibilidade entre eles. Então, se você ingressou com uma ação e você chamou ela de ação de manutenção da posse, mas na verdade era reintegração da posse, ou se no momento em que você ingressou a ação, o que você precisava era de uma manutenção da posse, mas aí no decurso do processo você foi esbulhado e, portanto, você precisa ser reintegrado, existe previsão de fungibilidade entre esses remédios, ou seja, o juiz vai conhecer de acordo com a situação real e não de acordo com aquele nome que você deu para a sua ação, ok? A gente encerra por aqui o assunto da posse. Próxima aula a gente começa a falar sobre a propriedade. Mais uma vez eu peço a ajuda de vocês para divulgar o nosso material e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.